Mateus, capítulo 17, versos 14 a 23, onde lemos assim, irmãos. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou curado, o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Meus irmãos, não apenas os evangelhos, como temos tido a oportunidade de verificar nessa exposição que estamos realizando há 2 anos no Evangelho de Mateus, deixam absolutamente claro e enfatizam a importância da fé em Cristo, não apenas para a nossa salvação, mas para a vida cristã, a direção na vida cristã, o suprimento das nossas necessidades, enfim, para usufruirmos da graça e das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Mas, na realidade, a Bíblia toda enfatiza a importância da fé continuada, da fé, da perseverança na fé em Cristo Jesus. E o capítulo 11 da carta aos Hebreus, conhecido inclusive como o capítulo da fé, talvez seja o exemplo mais significativo, o exemplo mais importante da relevância da fé na vida cristã. Nesse capítulo da carta aos Hebreus, não apenas somos ensinados acerca do que é a fé, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, como também da necessidade da fé. Porque, de fato, diz o autor da carta aos Hebreus, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. E ainda coloca diante de nós vários exemplos de homens e mulheres tementes a Deus, que perseveraram firmemente na fé, nas promessas de Deus, mesmo sem ter nesta vida a oportunidade de vê-las consumadas, de vê-las realizadas, porque não viveram para ver a vinda do nosso Salvador, da vinda do Messias prometido. Abel,
Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Todos foram exemplos de homens e mulheres de Deus do passado que confiaram e se confiaram em Deus e nas suas promessas. Por outro lado, meus irmãos, existe muito abuso na igreja contemporânea, especialmente nas igrejas neopentecostais, que pregam a cura e a prosperidade como sendo uma bênção disponível a todo o crente, desde que ele creia e confie em Deus. Como os irmãos sabem, tem havido muito abuso no que diz respeito a isso. E fazem isso negligenciando ou desprezando passagens bíblicas como a que encontramos em João, no Evangelho de João, no capítulo 9, onde lemos que Deus, que pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este o atende. Ou seja, alcançarmos um pedido, uma bênção da parte de Deus, não é alguma coisa automática desde que se tenha fé. É preciso também que haja temor a Deus e obediência à sua vontade. Outra passagem também significativa com relação ao lugar da fé na vida cristã, se encontra em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, onde aprendemos que é necessário também que aquilo que nós peçamos esteja de conformidade com a vontade soberana de Deus. E esta é a confiança de João que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos dá. Mas apesar desses abusos característicos da nossa época, com relação ao ensino bíblico acerca da fé, não há como negar a importância da fé para a vida cristã. É possível deixarmos de usufruir bênçãos materiais e particularmente bênçãos espirituais da parte de Deus, por não confiarmos nele e especialmente por não perseverarmos na confiança no beneplácito de Deus para conosco, na boa vontade de Deus para conosco e no seu poder para realizar a sua vontade na nossa vida. E o nosso texto, meus irmãos, trata dessa questão de uma maneira muito importante. Eu desejo considerá-lo com os irmãos nesta noite. Mas lembro os irmãos do contexto em que a nossa passagem se encontra, para nunca errarmos, deixando de considerar o contexto de uma passagem bíblica que nos propomos a estudar. Irmão, lembra que no domingo retrasado vimos como Jesus começou a cumprir a sua promessa, mencionada no capítulo 16, no versículo 28, e que em verdade vos digo que há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E ele cumpriu e começou a cumprir isso, dando a alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, um vislumbre da sua glória na transfiguração. Passagem que consideramos aqui no domingo retrasado. No domingo passado, consideramos a passagem seguinte, que o presbítero Jonas leu há pouco, versículos 9 ao versículo 13,
que na realidade é uma continuação do evento mencionado na sessão anterior, a transfiguração. E esses versículos contêm um diálogo de Jesus com os seus discípulos sobre o significado da promessa bíblica do Antigo Testamento, relacionada à vinda de Elias como o precursor do Messias. E nós vimos aqui como o Senhor Jesus explicou que o cumprimento daquela profecia bíblica não se realizou com a presença de Elias e Moisés ali, por ocasião da transfiguração de Jesus, e sim com João, com João Batista, que veio, mas infelizmente os seus não o reconheceram, como também não reconheceriam Jesus, e mais ainda, fizeram com ele tudo quanto quiseram, o ridicularizaram, o perseguiram e o assassinaram de forma cruel e absolutamente injusta e descabida, ainda tendo a sua cabeça, tendo sido ele decapitado. E hoje, meus irmãos, na passagem que lemos, descreve a situação que Jesus encontrou ao descer do monte, onde aconteceu a sua transfiguração, e a situação que ele encontrou em virtude da incapacidade dos seus demais discípulos, que lá estavam, os outros 9, lá embaixo, para curar um jovem epilético, surdo, mudo e ainda endemoninhado. E a reação de Jesus diante daquela circunstância, diante daquela situação. Então, esse é o texto para o qual eu chamo a atenção dos irmãos. Peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta e vamos considerá-lo. O tema da passagem é a cura de um jovem possesso. Mas poderíamos dar a essa mensagem o tema encorajamento à perseverança na fé em Cristo em meio às dificuldades próprias desta vida. Porque é exatamente esse o propósito dessa mensagem. É uma passagem de encorajamento para nós. Ela contém advertências, admoestações, é verdade, mas ela tem um propósito de nos encorajar a sermos perseverantes na fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador, a quem Deus conferiu todo o poder sobre os céus e sobre a terra, mesmo nas circunstâncias mais difíceis e mais adversas, pelas quais Deus, na sua providência, nos permita passar nessa vida. E eu chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o desenvolvimento desse texto. Em primeiro lugar, para o pedido do pai e, por outro lado, a incapacidade dos discípulos, conforme vemos nos versículos 14 a 15. Mas antes disso, observem a circunstância em que esse evento aconteceu. Como eu já acabei de mencionar, aconteceu após a transfiguração. Enquanto Jesus descia do monte, os discípulos o interrogaram com relação a como deveriam entender a promessa do Antigo Testamento relacionada à vinda de Elias como precursor do Messias. Mas aí eles chegaram cá embaixo do monte, lá embaixo. E o evento aqui mencionado aconteceu exatamente após a transfiguração, após o diálogo que Jesus travou com os discípulos, que eu acabei de mencionar, quando ele desceu a montanha. Lucas, no texto paralelo, acrescenta que isso ocorreu no dia seguinte à descida dele do monte, da transfiguração, e o evento aconteceu quando, ao descer, ele encontrou os discípulos, os seus discípulos tinham ficado, os outros 9, no meio de uma multidão, discutindo com alguns escribas, a passagem aqui de Mateus não diz, mas outro evangelho deixa isso claro.
ou melhor, os escribas discutindo com ele, e então o homem, um pai, com o seu filho, também Mateus não nos informa, mas outro evangelho nos informa o seu filho único, era o único filho que ele tinha, que vinha sofrendo horrivelmente, terrivelmente. Ele não apenas, pela descrição, parecia ser uma pessoa epilética, um jovem epilético, da pior condição. Lemos em outro evangelho que ele costumava espumar, rilhar os dentes, sintomas característicos, e desmaiar e cair, sintomas característicos de epilepsia. Mas não apenas isso, ele também era mudo, provavelmente surdo também, e essa situação dramática que ele vivia estava relacionada, de uma forma ou de outra, a uma possessão demoníaca. Era um jovem que vinha sendo oprimido, de fato, por um espírito maligno, oprimido por um demônio, ou mais de um demônio. Já que há uma referência no final a essa casta, né, que não é expelida senão com oração e jejum. Isso não significa que epilepsia, uma doença mental, esteja sempre relacionada à possessão demoníaca, é claro que não. Mas o diabo pode causar essas coisas e pode, ou então, fazer uso dela para oprimir uma pessoa, como vinha acontecendo com a situação difícil daquele jovem, daquele garoto, cujo pai agora se aproxima de Jesus e faz o seu pedido. Ele, de maneira reverente, se ajoelhando, ele exclama: Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele é lunático. Muitas, na antiguidade, doenças mentais eram frequentemente associadas a períodos lunares. E tanto na língua portuguesa, lunático, como na língua grega, o termo faz referência à lua, né, em virtude dessa relação que normalmente existia com doenças mentais. Então esse é o pedido dele: Senhor, tem misericórdia de mim. Minha situação é terrível, meu filho, meu único filho, vem sofrendo nessas circunstâncias, e mais ainda, ele não apenas cai em qualquer lugar, o diabo faz com que ele se lance, o lança no fogo, e ele se queima, o lança na água, corre o risco de morrer afogado. Podemos imaginar as cicatrizes, as marcas que aquela criança trazia no seu corpo, e a dificuldade da família que precisava acompanhá-lo a cada momento, que não sabia quando uma situação dessa grave viria a ocorrer com ele. E ele certamente tinha ouvido de Jesus, confiou que Jesus poderia curá-lo até certo ponto, veio até ele, mas ele não se encontrava ali, estava em cima do monte, encontrou apenas os seus discípulos. E ele então explica que ele estava trazendo seu filho à sua presença, porque ele o havia trazido e apresentado aos seus discípulos, colocado diante dos seus discípulos, rogado, diz outro evangelho, que eles então o curassem, mas eles não foram capazes de curá-lo. Diz o texto: eu roguei, lá em Marcos e Lucas, mas eles não puderam curá-lo. Supliquei que eles fizessem isso como teus discípulos, mas eles não conseguiram fazer. Tentaram, mas não puderam curar o meu filho, expulsar então o demônio que o oprimia. Então aqui temos, irmãos, o pedido dos discípulos, daquele pai, para com seu filho único, e também aqui a referência à incapacidade dos discípulos para atenderem o seu pedido e curarem o seu filho, expulsando assim o demônio. Os versículos seguintes, os 2 versículos seguintes, os irmãos podem acompanhar, os versículos 17 e 18. Nesses versos, Mateus registra a exclamação de Jesus diante do que ele ouviu e o passo que ele deu, eficaz,
no sentido de curar a criança e, de fato, expulsar o demônio, curando aquele menino. Com relação à explicação, ela se encontra no versículo 17. É um desabafo de Jesus, né? À luz da humanidade de Cristo, quase que podemos ver aqui uma exasperação do Senhor Jesus Cristo. Jesus era homem, perfeitamente homem, sem pecado, mas com sentimentos humanos. Ele se alegrava, ele se entristecia, ele chorava, ele se irava, mas sem pecar. Para nós, muitos desses sentimentos estão de tal maneira mesclados e associados ao pecado que nós não conseguimos separá-los. Mas Jesus aqui quase que se exaspera diante daquelas circunstâncias e daquela situação. E ele exclama, portanto, dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Podemos imaginar Jesus ali já com provavelmente aqui com 32 anos de idade, já com mais de 2 anos, já assim, caminhando para o final do seu ministério, dia e noite com seus apóstolos, dia e noite com seus discípulos, manifestando a sua divindade, manifestando o seu poder, orientando-os, instruindo-os, ensinando-os, aquele que havia abandonado a glória celestial e desfrutava da presença graciosa do Pai, de uma comunhão que só existe entre as 3 pessoas da Trindade, desceu a esse mundo pecaminoso, assumiu a nossa natureza humana. Vem daquela circunstância em que desfrutou de uma comunhão intensa com o Pai, ao ponto da sua glória transparecer, como que rompendo assim aquele véu da sua humanidade de humilhação. E ele chega cá embaixo e encontra aquela situação terrível e desesperadora, confusa, um caos. Esses 2 eventos estão, sem dúvida nenhuma, aqui intimamente relacionados. Há um quadro famoso, de um dos mais famosos pintores da Renascença, Rafael, contemporâneo de Da Vinci, de Miguel Ângelo, que é exatamente sobre essa cena. Muito bonito o quadro, muito interessante. Está disponível na internet para quem quiser ver. Hoje a internet tem essas vantagens. E o título do quadro é exatamente a transfiguração, mas o quadro não se limita à transfiguração de Jesus. Ele quase que pode ser dividido em 2 metades. A metade de cima aparece Jesus no ar, transfigurado, juntamente com Moisés e Elias, também no ar, ao seu redor. Pouco embaixo ali os teus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, prostrado, adorando. Mas na parte de baixo, ele representa toda essa situação que nós acabamos de ler. Ou seja, um pai com o seu filho, os discípulos ao redor, os escribas debatendo, provavelmente criticando os apóstolos, porque não puderam realizar aquela cura, aquela multidão ali ao redor, aquela confusão ali embaixo, contrastando com a transfiguração de Jesus sobre o monte. E, portanto, podemos entender, meus irmãos, a reação de Jesus, quando ele descendo o monte daquela transfiguração, ele vê aquela situação ali de miséria, de impiedade, de incredulidade, apesar de todos a sua presença ali, graciosa, no meio daquele povo, de tudo que ele já havia realizado e feito, e da comunhão que os discípulos tiveram com ele, tudo isso explica essa exclamação do Senhor Jesus Cristo no versículo 17. Ó geração incrédula, provavelmente se referindo não apenas aos discípulos, mas se referindo àquela multidão em geral, aqueles escribas que ali estavam, até o pai do menino, que depois, como ele mesmo confessa em outro evangelho, ele tinha alguma dúvida, ele mesmo pede ajuda, creio, mas ajuda-me na minha falta de fé, enfim, toda aquela situação. O Senhor Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, no sentido de geração pervertida,
deturpada, amarrotada, desviada dos propósitos para o qual Deus criou inicialmente a raça humana. Aquela situação trágica de miséria, de perversão, de incredulidade ali não representava o plano e a vontade de Deus inicial para a raça humana. E no finalzinho do versículo 17 e no versículo 18, nós temos uma referência muito, muito sucinta, porque Mateus não quer chamar tanto a atenção para a cura. A cura não é o fato mais importante desse texto. Jesus já havia realizado muitas outras curas, muitas outras exorcismos também. Mas a questão aqui é fé. A fé está presente nesse texto aqui do início ao fim. Mas, de maneira sucinta, Mateus faz referência ao fato que Jesus ordenou: trazei-me aqui o menino, e então repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou curado. O menino ficou curado. O Evangelho de Marcos, é interessante, porque o Evangelho de Marcos ele é um evangelho mais sucinto, menor, como os irmãos sabem, do que os outros evangelhos, mas o Evangelho de Marcos tem uma característica constante. Ele retrata vários episódios de maneira pormenorizada, ele fornece detalhes, é muito comum no Evangelho de Marcos. E ele fornece várias outras informações. Os irmãos podem observar no capítulo 9, na passagem paralela, a partir do versículo 21, onde nós lemos que houve não apenas essa ordem que Jesus deu, registrada em Mateus, trazei o menino, mas Marcos registra aqui a reação ali naquela hora. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E ele respondeu: aqui no versículo 20, trouxeram-no. Quando ele viu o menino, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Mateus apenas registra que Jesus o curou, mas não foi uma coisa assim. Realmente o demônio ali ainda, naquela última oportunidade, ele ainda violentamente tentou destruir aquela criança. E Jesus então trava um diálogo aqui com o pai do menino, a partir do versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Ele diz: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, aquela dúvida aqui, se tu podes alguma coisa, quem sabe decorrente até da impotência dos discípulos. Os discípulos não puderam, então, eles não puderam. Se tu podes curá-lo, e então, ao que Jesus respondeu: se podes. O problema não era Jesus poder ou não poder, é claro que ele podia. Tudo é possível ao que crê. Mais uma vez, ressaltando a importância e a relevância da fé na vida cristã. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Mas, reconhecendo, ele disse: ajuda-me na minha falta de fé. E então, no versículo 25 a 27, Marcos nos dá esse relato um pouco mais detalhado da cura. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais retornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, levantando pela mão, o ergueu e ele se levantou. A situação era séria mesmo, a situação era grave. E a possessão, a opressão era inusitada. Claro que aqueles demônios que estavam ali, ou aquele tipo de demônio, resistiu, teria que sair e obedecer à ordem do Todo-Poderoso, nosso Salvador, mas ainda assim, resistindo como fez aqui, e ainda tentando antes disso causar dano, quem sabe até matar aquela criança.
Mas vemos aqui como aquilo que os discípulos não puderam fazer, o Senhor Jesus fez. Ele quis fazer e ele pôde fazer, e de fato, movido pela compaixão, pela misericórdia, pela sua misericórdia, ele mostrou ali o seu poder divino, fazendo aquilo que os discípulos não puderam fazer. A seção seguinte, os irmãos podem observar, versos 19 até o versículo 21, registra a pergunta em privado, em particular. Outro evangelho diz que foi quando Jesus, numa casa, entrando em uma casa, os discípulos fizeram a Jesus e a explicação que Jesus deu à sua pergunta. Os discípulos, sinceramente, tentaram curar aquela criança e expulsar aquele demônio. Não nos é dito como eles fizeram, o que eles fizeram, mas podemos imaginar, eles tentaram mesmo ali, com tudo, diante do que eles podiam fazer, para expulsar aquele demônio, mas eles, de fato, não puderam. E então, eles fazem aquilo que, de fato, a gente deve fazer, ir a Cristo para tirar as nossas dúvidas, para aprender dele. E nesses versículos, irmãos, 19 a 21, nós vemos tanto a pergunta que os discípulos fizeram, vejam só, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Por que motivo nós não tivemos a capacidade de expulsar esses demônios? E a pergunta é melhor compreendida se nós lembrarmos que o Senhor Jesus havia já concedido a eles poderes especiais para curar e expulsar demônios. Capítulo 10 de Mateus, no versículo 1, nós lemos: tendo chamado os seus 12 discípulos, em especial, em particular, essa era uma marca do apostolado, esse poder extraordinário para a realização de cura e expulsão de demônios. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. No versículo 8, nós lemos a ordem de Jesus, quando ele os comissiona a irem pregando o evangelho, dizendo: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça receberdes, de graça dai. E em Lucas, ainda uma outra referência em Lucas, no capítulo 9, no versículo, não estou localizando agora, mas uma outra referência em que, 9:6, eu localizei aqui, aonde nós vemos os discípulos de Jesus, não só esses, mas outros ainda, indo e realizando essas obras, inclusive a expulsão de demônios, e retornando e se alegrando, porque os espíritos imundos lhe obedeciam. Os irmãos provavelmente lembram do texto. Jesus diz: alegrai-vos, não porque os espíritos imundos se submetem a vocês, mas porque vocês têm o nome de vocês arrolado no livro da vida. Mas a realidade é que esses discípulos tinham poder para fazer isso. Jesus havia dado poder a eles. Eles vinham fazendo isso outras vezes, mas aqui eles não puderam fazer. Daí, uma pergunta razoável deles: por que nós não podemos fazer? Nesse caso em particular. E então vem a resposta do Senhor Jesus. Primeiro, ele diz, na realidade ele menciona aqui duas causas, sendo que ele ilustra o poder da fé aqui no meio. Quando ele diz, primeiro, por causa da pequenez da vossa fé. Eles não puderam fazer isso agora por causa da pequenez da fé. Eu não tenho tempo agora para considerar várias passagens bíblicas, inclusive algumas no Evangelho de Mateus, em que há referência à pequena fé. Mas se os irmãos forem observar o contexto em que essa expressão aparece, pequena fé, verão que pequena fé é a fé que não persevera, ao ponto
de superar as dificuldades. E grande fé, também essa expressão aparece, os irmãos devem lembrar, por exemplo, quando Jesus disse isso ao centurião romano, ou então quando ele disse isso àquela mulher cirofenícia, louvando e admirando a fé delas. Grande fé era a fé que superava as maiores dificuldades. Um centurião romano, uma cirofenícia, tudo militava contra eles, para que eles crescem, mas eles superaram tudo aquilo e então manifestaram uma fé que superava as barreiras e as dificuldades. Porque essa é a realidade, né? Não é difícil ter fé em cima do monte, quando nós estamos vendo Jesus transfigurado na igreja, quando nós estamos fazendo a nossa devocional, ou quando tudo nos vai bem na vida. Mas quando a gente desce o monte e nos deparamos com as dificuldades, os problemas reais da vida, aí sim é que nós vamos ver se a fé é pequena ou se a fé é grande. Mas Jesus, nesse contexto, ele faz uma referência que precisa ser considerada, precisa ser explicada no versículo 19. Quando ele logo após explicar uma das razões pelas quais eles não puderam expulsá-la, a pequenez da fé daqueles discípulos, algumas pessoas sugerem que, alguns intérpretes sugerem que eles não puderam curá-lo porque a fé dele nesses momentos não estava depositada aonde ela deveria estar depositada. Porque nós sabemos que o que cura não é a fé, mas é aquele em quem a fé é depositada. Não é o poder da fé que cura, é o poder de Cristo que cura, quando a fé é depositada nele. E alguns sugerem que, embora o texto não diga, mas é razoável a possibilidade, que eles tivessem até certo ponto se acostumado já com o método, né, de expulsar os demônios e tudo, até que a confiança em Cristo ali ficou diminuída. E a gente sabe que o que move a fé que move montanha não é, o que move montanha não é o método, uma tradição, apenas um rito para expulsar demônio, mas a confiança de fato genuína naquele que tem poder sobre os céus e sobre a terra, sobre o mundo visível e sobre o mundo invisível, sobre aquilo que podemos pegar e sobre as criaturas espirituais que os nossos olhos regularmente não veem. Mas o fato é que o Senhor Jesus, então, continua e diz: pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. É óbvio que Jesus está usando aqui uma figura, né? Ele não está querendo dizer, olha, basta vocês, tendo fé, peguem esse monte, manda afastar daqui e coloca para lá. Não, ele está aqui com um dizer típico, né? Em verdade vos digo, introduzindo quase que uma fórmula nesse sentido, para declarar aquilo que ele quer dizer em forma metáfora, como a gente diz mesmo, né? Se você tiver fé, você pode mover montanhas ou qualquer outro tipo de coisa, para ilustrar o enorme, o imenso poder daquele em quem a fé é depositada para realizar a sua vontade. Não há registro na Bíblia, nem Jesus, nem de ninguém que tenha jamais movido uma montanha. Esse não é o ponto da questão, né? Aqui é uma ilustração apenas para mostrar que as coisas mais difíceis e aparentemente impossíveis podem ser, sim, alcançadas pela misericórdia e graça de Deus, quando nós nos confiamos em Cristo, aquele que tem todo o poder, aquele a quem foi dado todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Esse é o espírito do dito aqui mencionado pelo Senhor Jesus, para enfatizar a importância da fé corretamente depositada em Deus, em Cristo, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. E então o Senhor Jesus apresenta ainda um outro motivo pelo qual eles não puderam, nesse caso específico, expulsar o demônio daquele menino. Quando no versículo 21 ele diz que esta casta
não se expele senão por meio de oração e jejum. Provavelmente na Bíblia dos irmãos, esse versículo está entre colchetes. Os editores das Bíblias, nas edições mais modernas, têm colocado entre colchetes, ou mesmo eliminam, passagens bíblicas que não se encontram em um grupo pequeno, mais antigo de manuscritos, que na verdade são manuscritos que apresentam muitas discrepâncias entre si, mas simplesmente porque eles são antigos. Mas na realidade, o texto se encontra na grande massa, na grande maioria dos manuscritos, e não há razão nenhuma para nós duvidarmos da canonicidade dessa passagem bíblica. E ela se encontra também na passagem paralela. E a explicação de que simplesmente foi tirada de lá para ser colocada aqui, não tem base nenhuma. Ela é bíblica e ela se encontra aqui, e a grande massa dos cerca de 15 mil manuscritos e versões do Novo Testamento, antigas, elas apresentam a passagem bíblica que aqui se encontra. E, portanto, Jesus está chamando a atenção para o fato de que esse caso era um caso particular. Esse espírito maligno que oprimia esse jovem era resistente, vamos dizer assim. Não é? E Jesus sugere aqui, portanto, que há possessões e possessões, que há dificuldades e dificuldades, né? Umas maiores do que as outras. E esse era um caso que o Senhor Jesus diz que era necessário oração e, inclusive, jejum, esse auxílio à oração, para que se pudesse, então, se dedicar mesmo à oração e, com graça e poder e dependência de Deus, aquele demônio pudesse ser expulso, como Jesus o expulsou. E podemos constatar, a partir do relato de Marcos, a renitência, a dificuldade, a resistência e a malignidade daquele demônio, né, daquela criatura espiritual caída, que oprimia aquela criança. Então, irmãos, a resposta de Jesus é essa: pequena fé diante daquela grande dificuldade. Ou uma fé insuficiente para aquele caso mais difícil, específico. Ou falta de perseverança, muito provavelmente à luz das outras passagens e outras referências à pequena fé e grande fé. Provavelmente os discípulos tentaram ali, não conseguiram, tentaram, não conseguiram, de alguma maneira ou outra desistiram. Eles não continuaram crendo e perseverando até que aquele demônio deixasse aquela criança. E por isso, o Senhor Jesus condena a pequena fé, a falta de perseverança da fé deles naquele momento, naquele caso específico, especial, mais grave, mais difícil, que eles tiveram que enfrentar. Podemos entender os versículos 22 e 23, seção seguinte, como a conclusão dessa passagem, mas também uma outra referência que nós encontramos em Lucas, na passagem paralela, no capítulo 9, no versículo 43. Como conclusão, nós poderíamos dizer, qual a conclusão desse episódio aqui? Primeiro, uma multidão maravilhada. Isso não é mencionado aqui, é verdade. Mas sim no capítulo 9, no verso 43 do Evangelho de Lucas, passagem paralela a essa, onde nós lemos: e todos ficaram maravilhados diante da majestade de Deus. Aquele povo que ali estava, que havia provavelmente ridicularizado de maneira incrédula a incapacidade dos discípulos de expulsar o demônio daquela criança, agora se encontravam espantados e maravilhados por verem o poder de Deus na forma inusitada ali, diante da resistência daquele espírito maligno, daquele demônio, em deixar aquela criança, mas do poder majestoso de Deus em Cristo Jesus. Majestade que os discípulos, 3 dos seus discípulos, haviam presenciado de uma maneira praticamente física, quando em cima do monte puderam contemplar o
Senhor Jesus em toda na sua glória na transfiguração. Mas podemos dizer que a outra conclusão foram os discípulos entristecidos. Entristecidos por causa de mais uma previsão ou profecia de Jesus, de que ele morreria. Ele seria morto, o Filho do Homem seria morto. No caso aqui, da iminência desse acontecimento. Poucos meses depois disso, Jesus seria crucificado, de fato, e morto por nós na cruz do Calvário. Reunidos por eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. E eles se entristeceram grandemente. Marcos e Lucas deixam isso mais claro. É imprescindível a gente consultar sempre os outros evangelhos, porque eles estavam confusos. E aqui, por uma razão ou outra, não quiseram perguntar a Jesus. Em Marcos, no capítulo 9, no versículo 32, nós lemos que eles, contudo, não compreenderam isso. Não compreenderam, mais uma vez, essas palavras de Jesus acerca da iminência da sua morte e da sua ressurreição a seguir. E diz ainda que eles temiam interrogá-lo, por alguma razão. E também Lucas ressalta, diz a mesma coisa, que eles não quiseram, eles estavam confusos ali, não conseguiam compreender, na verdade, que a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, a sua ressurreição era absolutamente imprescindível, e ela aconteceria, e ela deveria acontecer, e ele estava pronto para realizar a vontade do Pai. Hoje, isso não cabia na teologia dos apóstolos, e portanto eles tiveram enorme dificuldade de compreender que aqueles que eles esperavam vir em poder e glória, com imenso poderio militar, para restaurar o reino de Davi, iria experimentar uma das mortes mais vergonhosas, e seria morto, não é? E seria então até crucificado. Meus irmãos, apenas desejo ressaltar dessa passagem algumas lições para nós. Depois de havermos considerado o pedido daquele pai e a incapacidade dos discípulos, a exclamação de Jesus e a cura do garoto, a pergunta dos discípulos e a explicação de Jesus, e a multidão maravilhada e os discípulos confusos e profundamente entristecidos diante da iminência das palavras de Jesus ali, predizendo a iminência da sua morte, desejo apenas ressaltar algumas lições desse texto. A primeira é que é inevitável descer o monte. E aqui embaixo, a realidade é outra. Miséria, incredulidade, perversidade, incapacidade e todos os males que nos assaltam na nossa vida nesse mundo como consequência da queda e do pecado. Não dá para passar o tempo todo em cima do monte, contemplando como Pedro queria, fazendo tendas à glória do Senhor Jesus. Por mais gracioso e edificante e preciosos que sejam estes momentos em que desfrutamos de uma comunhão mais íntima com o nosso Salvador e contemplamos mais a glória de Deus na sua face, meus irmãos, nós não fomos chamados para nos tornarmos reclusos num mosteiro ou num convento. Assim como Jesus e seus discípulos, é preciso descer o monte e enfrentar a realidade de uma vida em um mundo caído, com enfermidades, com morte, com a nossa própria incapacidade, incredulidade. Mas graças a Deus, Jesus nos acompanha. Ele desceu juntamente com os discípulos. E aquilo que os discípulos não puderam fazer, o Senhor Jesus pôde realizar. Em segundo lugar, chamo a atenção dos irmãos para o fato de que é absolutamente
necessário perseverar em oração. Como o Senhor Jesus mesmo ilustra com a parábola do amigo inoportuno, que meia-noite, naquele contexto rural, né, como hoje, meia-noite para hoje até que não é muito, né? Se tinha que ser 3, 4 horas da manhã. Mas meia-noite, naquele contexto rural, bate um amigo importuno na porta pedindo pão, porque tinha recebido um hóspede na sua casa e não tinha com que alimentá-lo. Provavelmente no frio da Palestina, o homem já lá agasalhado, tudo, abrir a porta naquela circunstância, sair para atender aquele pedido, mas atendeu por causa da insistência do seu amigo importuno, que o importunou até que ele atendeu o seu pedido. E como ilustrou Jesus com a parábola mais conhecida talvez ainda, da viúva com o juiz iníquo, que apesar de ser iníquo e não ter nenhuma boa vontade para julgar o caso daquela viúva, ela tanto insistiu, que para não ser importunado, ele atendeu o seu pedido. E Jesus explica que aquelas parábolas foram contadas, proferidas exatamente para ilustrar o dever de orar sempre sem esmurecer. E essa, eu creio, é a principal lição dessa passagem para nós. A necessidade de perseverar em oração, como aquele amigo importuno, como aquela viúva diante daquele juiz iníquo. Como eu mencionei para os irmãos, pequena fé é a fé que esmurece diante das dificuldades inesperadas da vida. E grande fé é a confiança que não esmurece diante dessas dificuldades, diante desses problemas próprios da vida. Então, esse texto nos ensina que nós devemos perseverar, continuar perseverando em oração, mesmo que essa casta só seja expelida com oração e jejum. Ou seja, que exija de nós maior dedicação, maior perseverança, maior oração. Esse texto nos ensina exatamente isso. Se o marido é inusitadamente ímpio, é aí que a fé precisa perseverar e mostrar a sua confiança naquele que pode transformar a pessoa mais vil e iníqua. Se a esposa é especialmente rixenta e difícil ou rixosa, é hora de perseverar mais ainda em oração. Se os filhos correm perigos porque são obstinados, são rebeldes, estão sendo encantados pelos acenos do mundo, é aí que se verifica a grande fé, quando nós oramos por eles, intercedemos por eles e perseveramos em súplica diante de Deus, confiando na sua graça e na eficácia da obra salvadora, da obra redentora do nosso Senhor. Terceira lição, irmãos, é indispensável crer em Cristo e no seu poder, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé é possível mover montanhas. Claro, figuradamente falando, ou seja, com fé é possível expulsar demônios resistentes como aqueles. Com fé é possível salvar, ser instrumento para a salvação dos filhos mais rebeldes, das esposas mais difíceis, dos maridos mais ímpios, mais iníquos, dos patrões mais difíceis e endurecidos, e assim por diante. Porque a fé move montanhas, mas sem fé é impossível agradar a Deus. As curas de Jesus manifestam a sua disposição graciosa e o poder divino. O que os discípulos não puderam fazer, o Senhor Jesus pôde realizar. Além disso, não se deu por satisfeito e advertiu aquela geração iníqua, incrédula, e ainda ensinou os seus discípulos, a fim de que eles pudessem compreender que o impossível para os homens é possível, sim,
para Deus, desde que eles perseverem, depositando a sua fé em Cristo. Não com fé na fé, mas com fé no absoluto poder e no beneplácito, na boa vontade, na disposição graciosa daquele que se entregou por si mesmo, veio a nós esse mundo, assumiu a nossa natureza humana, foi vituperado, humilhado, ridicularizado, sofreu e morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele pode fazer todas as coisas, mesmo as mais difíceis, como expulsar demônios, espíritos malignos, endurecidos e cruéis e resistentes, como aquele que ele expulsou. Chama a atenção ainda dos irmãos para o fato de que a morte e a ressurreição de Cristo são absolutamente indispensáveis. O maior dos milagres, a cura mais espetacular, a libertação mais significativa, só podem ser realizadas por meio da morte expiatória e da ressurreição triunfante do nosso Salvador. Era preciso que ele fosse para Jerusalém. Era preciso que ele morresse. Era preciso que ele ressuscitasse. Porque todas as bênçãos espirituais que nós desfrutamos em Cristo Jesus. E como consequência da sua obra salvadora, da sua obra redentora, da sua morte expiatória, do seu sangue derramado na cruz, que nos purifica da nossa iniquidade, do nosso pecado, e dispensa sobre nós, então, a sua graça e a sua misericórdia. Não é à toa que essa referência, a iminência da sua morte e da sua ressurreição se encontra aqui nessa passagem. Uma coisa depende da outra. E, finalmente, irmãos, apenas para resumir aquilo que entendo essa passagem nos ensina, podemos dizer que, em meio às dificuldades da vida, não devemos, como a nossa geração, ser incrédulos e perverter a vontade de Deus e a revelação bíblica. Nós devemos confiar e perseverar em confiar em Cristo e na eficácia do seu poder redentor, santificador e restaurador, em virtude da sua morte expiatória e da sua ressurreição triunfante na cruz do Calvário, a qual expôs principados e potestades ao desprezo, quando triunfou deles na cruz do Calvário. Essa é a grande lição para nós. Jesus aqui nos ensina, através de um milagre e das suas palavras aos seus discípulos, aquilo que ele nos ensina em forma de parábola, nas parábolas que eu mencionei, do amigo importuno e da viúva insistente. Ou seja, por maiores que sejam as dificuldades, o nosso Salvador, ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. E a sua mão não está estendida como se não queira ou que não quisesse nos abençoar, mas ele deseja nos abençoar. Ele é gracioso para conosco. Mas nós precisamos perseverar, confiando na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor e no seu poder, mesmo nas circunstâncias mais adversas e mais difíceis da vida. Porque, como eu disse, a pequena fé é suficiente para as épocas quando tudo corre bem. A gente não perde o emprego, está bem empregado, os filhos estão com saúde, está tudo bem com a esposa. Aí não é difícil sobreviver com pequena fé. O problema é quando as adversidades vêm sobre nós, ilustradas nesse demônio resistente, renitente. E aí, então, não bastam as nossas orações normais e ordinárias, nossas súplicas regulares, mas aí, então, nós temos que suplicar de maneira especial a misericórdia, o favor e a graça de Deus, nos confiando a Ele, confiando no absoluto poder dEle e na graça e na misericórdia do Seu Filho, para atender
os nossos pedidos, é claro, de acordo com a sua soberana e boa e perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir e compartilhar o vídeo, considere se inscrever no canal.